Oi, pessoal, posso chamar vocês de familiars, né? Já estamos acompanhando aqui mais um episódio E a Saúde Família, o nosso podcast apresentado pela Pfizer, que coloca em discussão, coloca aqui na nossa mesa tudo que tem a ver com a nossa saúde, principalmente o que pode vir no futuro e que tipo de inovação pode chegar até a gente. Portanto, é bom você compartilhar esse podcast com quem você acha que precisa cuidar da saúde ou entender também um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente vai falar aqui no nosso E a Saúde Família. Eu me chamo Cíntia Martins, sigo aqui acompanhada pelo Dr. Rodrigo Nascimento, que é diretor médico da Pfizer na América Latina. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo, e você? Vamos lá, então, porque o tema da nossa conversa hoje é bastante curioso. Ao mesmo tempo que muita gente ouviu falar, a maioria da população sequer conhece os detalhes, né, Rodrigo? Tem alguma informação equivocada a respeito desse tema. O assunto tem aparecido bastante na mídia, né? Recentemente algumas notícias, chegou a ser retratado em novelas. Hoje a gente vai tratar aqui na nossa mesa sobre os impactos da alopecia areata. É uma doença que acomete 2% da população mundial, equivale aí a 160 milhões de pessoas. É uma doença que ficou bastante conhecida recentemente por causa da atriz Jada Smith, mulher do Will Smith, que assumiu mundialmente que tem essa doença. Esses dados dos 160 milhões de pessoas é de acordo com dados da National Alopecia Areata Foundation. E para enriquecer esse nosso bate-papo aqui, como você está vendo, temos já uma outra companhia, além do Rodrigo, uma presença especial da Bia Santos. Ela é minha colega de profissão, jornalista, foi diagnosticada com alopecia areata aos 16 anos e é autora do livro Era Uma Vez Um Cabelo, Alopecia Areata tem histórias reais. Bia, tudo bom? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. De estar aqui com vocês. E trouxe uma lembrancinha para vocês, trouxe um exemplar do livro. Ai, que legal. Espero que vocês gostem. Com certeza a gente vai gostar. Olha que legal, que bonita a capa. Vou mostrar para vocês que estão com a gente aqui, ó. Muito bacana. Bacana, obrigado, Bia. Obrigada. Imagina. Bom, pra gente também, né, entender um pouco mais sobre o assunto e espalhar mais dessa informação. A gente fala tanto aqui sobre informação, né, Rodrigo? Então, Sim. é importante. Bom, explicando mais para as pessoas que estão acompanhando a gente, né, a alopecia areata é uma doença inflamatória autoimune, é quando o corpo do paciente não reconhece as raízes dos pelos, dos cabelos e aciona a defesa contra esses possíveis corpos estranhos, né? O resultado é a perda parcial até total dos pelos do corpo. Essa alopecia areata traz um grande impacto na vida dos pacientes, né? Não acomete apenas o cabelo, os pacientes também podem perder os cílios, os pelos do nariz, entre outros pelos pelo corpo, que são elementos também importantes, né, Rodrigo, para a proteção e a defesa do nosso organismo. Quem geralmente cuida desses casos é um médico dermatologista, mas é claro, é sempre necessário, né, o acompanhamento psicológico desses pacientes para preservar a saúde física, mental, principalmente entre as mulheres, que são as que mais sofrem com a queda de cabelo. Bom, é uma doença que não dá pra gente prever, na qual os cabelos podem nascer de novo, podem voltar a cair um pouco tempo depois. E a alopecia areata pode acometer pessoas de qualquer idade, gente. E o médico que cuida desses casos, como a gente diz, é o dermatologista. Bom, Bia, vamos voltar aqui para o momento, né, que você recebeu esse diagnóstico da alopecia areata. Você já tinha ouvido falar dessa doença na época? O que você sabia sobre ela? Eu não tinha ouvido falar ainda, embora eu já tivesse visto pessoas na rua. Hoje eu sei, né, que eu já tinha tido contato de alguma forma, mas eu não sabia exatamente o que era. Então foi um susto. Eu acho que mesmo quando a gente sabe o que é um susto. Então, eu falo que é sempre importante a gente ter essa informação, ter esse conhecimento, mas nada prepara a gente totalmente para ter esse diagnóstico. E foi bem impactante, assim. Eu descobri, eu tinha 16 anos, como você falou. Você tá com quantos anos agora? Eu tô com 32. Já são bastante anos, né? Exatos 16 anos aí convivendo. Metade da minha vida, né? Sim. E eu tive uma falha pequena, assim, mais ou menos uns 8 centímetros, eu descobri no cabeleireiro. Uhum. Fui fazer uma escova. Era assim, no meio da cabeça? Era atrás, na nuca. Atrás. Uhum. Desculpa. A cabeleireira repartiu meu cabelo pra fazer a escova e ela falou, nossa, você tá com uma falha. Não tinha percebido. Então a gente não sabe há quanto tempo ela estava ali, há quanto tempo o cabelo tinha caído, porque a alopecia tem essa característica da gente não ter muito como saber, assim, a progressão, origem, né? Como começou. Pode cair de uma vez, de um dia para o outro, pode demorar meses, então não dá pra Você saber. sentia o cabelo caindo, assim, Não. naquela parte você nem percebia? Não, eu percebi no salão mesmo. Uhum. E aí fui na dermatologista, passei por acho que 6 dermatologistas até realmente ter um diagnóstico Caramba. preciso, né?
Até então eles falavam, é uma queda de estresse, você tem que relaxar, essas coisas mais assim que me deixaram até um pouco quase mais a ansiosa. virose, né? Você vai no médico, é a famosa virose. É estresse. Uhum. E fiz alguns tratamentos, né? Comecei a tratar nessa época. Mas eu fiquei durante vários anos tendo essas falhas que apareciam, repilavam. Eu só fui ficar sem cabelo realmente em 2012. Um pouco mais recente, né? Sim. Agora, queria saber do Rodrigo aqui, né? A gente ainda não sabe direito as causas, né, dessa doença, como a gente disse que é autoimune. Queria saber de você o que a gente tem de novo entre as pesquisas atuais sobre as origens ou as causas, né, subjacentes da alopecia areata. Seriam fatores genéticos, hormonais, ambientais ou um pouquinho de cada coisa? Se tem relação, de repente, com o estresse também, que a Bia ouviu tanto, né? É isso mesmo que você falou no final agora, Cíntia. Realmente é uma doença que tem um pouquinho de cada coisa, né? A gente, como várias doenças que existem, a gente considera a alopecia areata como multifatorial. O que é uma doença multifatorial? Não tem um único fator que você pode incriminar como causador daquela doença. Você tem vários fatores contribuindo para que uma doença se desenvolva. E a alopecia é uma dessas, né? Então você tem que ter, obviamente, uma predisposição genética a ter a doença. Não é qualquer pessoa que vai ter, né, essa doença. E aí você vai ter outros fatores atuando, condições ambientais, processos inflamatórios e principalmente a questão autoimune, fazendo com que a doença se desenvolva e com que as manifestações apareçam. Essa questão autoimune, a gente costuma dizer que o nosso pelo, ele tem lá na raiz dele, dentro da pele, uma capa de invisibilidade. É como se ele ficasse invisível para o nosso sistema imune, para que nada aconteça com ele. O que acontece na pessoa com alopecia areata é que ela perde essa capa de invisibilidade. Por algum motivo, o organismo começa a enxergar a presença daquela raiz de pelo e começa a entender isso como um agente agressor. E aí ele vai e manda um monte de células inflamatórias numa tentativa errada de defesa, e aí isso faz com que o pelo caia. E como a gente comentou, a Bia falou no início, não é só cabelo, né? Isso pode ser qualquer pelo do corpo e às vezes até a agressão das unhas podem acontecer por conta dessa doença. Então ela é um pacote de fatores fazendo com que as pessoas tenham a doença ou não. Eu não posso deixar de perguntar aqui, né, trazer essa seara para o cabelo crespo, o cabelo da mulher negra, que a gente acaba fazendo muita trança, né, e aí tem aquela coisa da tração, ou até a própria escova que você puxa o cabelo. Isso é um fator que pode desencadear, sem ser essa junção dos genéticos, do estresse, desse monte de coisa que você está falando, fazer muita trança o tempo inteiro é algo que pode desencadear a alopecia? Na verdade, não é isso que vai desencadear a doença, mas para aquelas pessoas que têm a doença, isso pode ser um fator deflagrador para que aquela área, para que aquela região do cabelo se antecipe, né? Ou perca esses pelos. E a alopecia, a gente tem que entender que ela não é uma doença só da mulher, ela é uma doença que pode acometer tanto homens quanto mulheres. As mulheres, obviamente, por várias questões, sofrem mais com essa doença e também não tem idade, não tem etnia e não tem raça. É uma doença que pode acometer qualquer pessoa que tenha predisposição para tê-la. Era isso que eu te perguntar das faixas, né? Porque a gente não costuma ver criança, mas pode acontecer Pode também. acontecer. Criança, adolescente, como foi o caso da Bia, que com 16 anos notou a doença, ou até em idade mais avançada. Então, realmente não tem aí uma predileção por época da vida. Pode acontecer em qualquer época. Agora é importante a gente falar, né, a Bia citou sobre estresse, você falou também que são vários motivos, né? Eu queria saber se a alopecia ela vem em momentos de crise, se vai e volta, quanto tempo que durariam essas crises, como é que funciona? Olha, Cintia, o curso da alopecia areata ele é totalmente imprevisível, né? A característica dessa doença é não ser dotada de previsibilidade. Ele pode ser agudo, autolimitado, durado um determinado tempo e aí acontecer o que a gente chama de repilação, o pelo voltar a crescer. A gente sabe que nos casos em que a alopecia dura por mais de 6 meses, a gente entra aí numa forma crônica da doença, né? Então realmente não existe uma previsibilidade, né? Cada paciente pode apresentar a doença de uma forma diferente. Em relação aos tipos, eu queria ouvir um pouquinho o que a Bia tem a dizer em relação a isso, mas antes disso vamos falar dos tipos. A gente tem a alopecia areata, que é a mais comum, que é aquela em placa, né? Aquelas placas que pode ser única ou múltiplas, em que você nota ali naquela localização a perda do pelo, né? Essas placas seriam, por exemplo, no caso dela que foi aqui na nuca. Na nuca. Aí vem uma aqui. Áreas arredondadas, áreas ovaladas de perda de pelo. Esse é o tipo mais comum, que é a alopecia areata em placa. Tá. A gente também tem a universalis, é quando você tem a perda total ou quase total de pelo em diversas áreas do corpo que possuem pelos, né? E a gente tem a outra que a gente chama de totalis,
que é quando você tem praticamente toda a perda do pelo ou completa no couro cabeludo. Tá? Então, basicamente, seriam esses os 3 tipos. A em placa, a universalis e a totalis. Independente do tipo, todas elas a gente chama de alopecia areata. A doença é a mesma. Sim. No seu caso, Bia, como é que foi o curso dessa doença? Como é que foram as manifestações, os episódios? Como que foi a progressão para você? No meu caso, a progressão foi longa e bem devagar. Eu comecei com uma falha, e eu tratei e repilou, e depois foram aparecendo outras falhas, sempre no couro cabeludo, durante alguns anos. Elas duravam pouco tempo? Algumas sim, algumas duravam alguns meses, enquanto isso outras apareciam e sumiam. E eu sempre estava achando uma falha nova, eu disfarçava, eu tinha muito cabelo, então durante muito tempo ninguém nem soube que eu tinha isso, só as pessoas mais próximas. E eu fui disfarçando. Só depois de alguns anos é que realmente meu cabelo caiu, e aí quando caiu em 2 semanas. Foi bem rápido. Foi rápido, né? E depois disso é que eu comecei a perder a sobrancelha, cílios e pelos do corpo. Então a minha alopecia é a alopecia areata universal. E no corpo também foram em áreas, né, em placas, como você falou. Então você percebe assim, no braço, na perna. É muito comum homens terem na barba também, Sim, na né? barba. Então cada Pelos pessoa do vai ter de nariz. um jeito, pelos do nariz, Da da orelha. orelha. Coisas que a gente nem pensa, né? Mas foi essa progressão, demorou, assim, vários anos até realmente eu não ter a alopecia areata universal, né? Mas nem todo caso vai evoluir para universal, não é isso? Exatamente. É totalmente imprevisível. A gente não consegue saber quem vai para um lado, quem vai para o outro, quem vai parar nas placas, quem vai evoluir para a sobrancelha, para os cílios, enfim, como eu te disse, Cíntia, é totalmente imprevisível. Sim, a pessoa que de repente, no caso dela, é universal, pode ocorrer um momento que o corpo dê uma virada e o pelo volte a nascer, isso pode acontecer. Em algumas regiões isso pode acontecer, essa repilação que a gente fala, ela pode acontecer, mas que também não é previsível. A gente não tem como saber quando e como e para quem ela vai acontecer. Claro. Agora, Bia, queria saber de você, né? Você acha que 16 anos convivendo com essa questão, né, com esse diagnóstico, ainda é um tabu para você? Você encontra dificuldades, preconceitos no caminho, nas pessoas que você vai encontrando, né, as pessoas novas que vão te conhecendo? Eu acho que hoje em dia, não tanto. Eu acho que as pessoas já... Eu não uso peruca, né? Tem esse fator importante. Muitíssimo. Então, as pessoas já me conhecem assim. Então, não tem esse fator surpresa que muitas mulheres eu sei que passam e ficam muito ansiosas e têm receio de contar para as pessoas que usam peruca, de contar para namorados, enfim. E então eu não passo por isso. Eu acho que não usar peruca me ajudou muito. As pessoas têm preconceito, como o doutor falou, as mulheres sofrem mais preconceito, sim, porque é esperado da gente uma busca Pela pela vaidade, vaidade, por se enquadrar num padrão de beleza. Então, se você não tem cabelo e o padrão é ter cabelo, então vá atrás, use peruca, faça tratamentos, faça alguma coisa, né? Então, como eu, por exemplo, não faço isso, eu percebo uma certa reticência, assim, das pessoas que vão me conhecendo. Mas logo elas se acostumam e entendem que tem muito mais a ver com a minha personalidade ser assim do que tentar me encaixar e tentar usar uma peruca. Eu tentei, na verdade, na época, quando meu cabelo caiu, eu cheguei a comprar uma peruca. Eu sempre conto essa história. E eu usei, acho que 3 vezes. Porque não se adaptou. Não consegui. Incomoda, esquenta. Eu uso óculos desde muito pequena e aperta meus óculos. Então eu teria que parar de usar óculos para poder usar. Falei, não é o caso. E os cabelos foram embora mesmo para valer com que idade? Você tem essa memória? Eu tinha 20 para 21, por aí. E eu usei lenço durante um tempo, durante uns 2 anos, assim. Eu tava na faculdade quando o cabelo caiu. Eu tava nas férias da faculdade. Então eu saí de férias com o cabelo e voltei sem. Então foi um impacto bem importante. Ainda mais nessa fase, né? Adolescência, pós-adolescência. Não foi fácil. E aí eu usei lenço durante um tempo pra ir pra faculdade e fui meio que me desacostumando do lenço aos poucos. Até um dia que eu esqueci. Eu saí de casa sem e eu esqueci. Eu percebi, eu tava no caminho. Falei, tô sem lenço, eu vou assim mesmo. E eu percebo que nesses 16 anos já de alopecia, isso foi acontecendo várias vezes. Essa coisa de eu perceber que eu já estava bem com aquilo, então eu podia seguir daquela forma. O mais recente foram as sobrancelhas. Eu desenhava minhas sobrancelhas todos os dias. Eu cheguei a fazer a micropigmentação, mas ela apagou. Então eu optei por só maquiar mesmo, né? E já tem alguns meses que eu saio na rua sem sobrancelhas. E eu percebo que, assim,
estou tranquila, sabe? Uhum. Então é uma coisa que faz muito tempo que eu tenho e ainda assim eu consigo aprender e, de certa forma, me desconstruir. Eu não gosto muito dessa palavra, mas me desconstruir em relação a esses preconceitos até meus mesmo, né? Sim, é porque a gente vem de um padrão social, né? E quando você modifica ou tenta modificar, ou no seu caso um diagnóstico te fez, né, ter que modificar essa visão, você fica numa liberdade de que é o seu eu agora, né, o meu nesse eu. momento. Exato, eu não preciso esconder, né? Não preciso Exatamente. mudar quem eu sou. Eu sou assim, né? Eu tenho alopecia areata, eu não preciso fingir que eu não tenho. Eu acho que ninguém precisaria fingir que não tem alguma característica. E né? nem satisfazer a expectativa de qualquer outra Exatamente. pessoa, né? Exato. E ajuda a empoderar outras pessoas, né? Já a gente está nessa conversa aqui para derrubar esses mitos, né? Para ensinar para as pessoas e tendo você como exemplo, realmente você está inspirando outras pessoas que possam passar por esse diagnóstico. Agora, Rodrigo, a gente tem atualizações, né? Dos estudos da origem da alopecia areata, o desenvolvimento dessa doença, dados, fontes. Dá para falar que existe cura? Não, né? Não dá para falar que existe cura. A gente tem no mundo inteiro, nas últimas décadas, muita pesquisa acontecendo em relação a isso, tentando entender melhor esses mecanismos todos que desencadeiam a doença, porque entendendo os mecanismos a gente consegue correr atrás de possíveis soluções para isso. Essas soluções têm aparecido. Hoje em dia a gente já tem tratamentos começando a ser aprovados para tratar a alopecia areata. Não vai demorar muito para que esses tratamentos surjam em outros locais do mundo, como no Brasil e em qualquer outro país. Então as coisas estão evoluindo. Lógico, demanda-se um tempo, como eu falei, é uma doença multifatorial, é difícil você entendê-la por completo numa única tentativa, mas a ciência está progredindo, está evoluindo e os tratamentos estão começando a aparecer. Agora, Bia, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho mais do livro. Vou pegar ele aqui de novo, né? Mostrar pro pessoal aqui, ó, Era Uma Vez um Cabelo. Como é que foi feita a pesquisa, né, dessas histórias que você traz no livro? Teve alguma que mais mexeu com você? Então, esse livro, ele foi feito no TCC da Faculdade de Jornalismo. Eu escrevi junto com a Andressa Pedras, né? Eu sou uma das autoras do livro. E nós fizemos esse livro em dupla, como parte ali do trabalho de conclusão da graduação. Quando eu decidi escrever esse livro, eu tive a ideia de fazer sobre a alopecia areata. A ideia era que fosse um livro, uma fonte de pesquisa confiável, que pacientes pudessem ler, porque não tinha um material para pacientes. E eu sentia falta disso, né? Eu já tinha alopecia já fazia alguns anos aí, foi em 2014 mais ou menos. E então a ideia era que o livro trouxesse histórias variadas de pessoas que tiveram diagnósticos diferentes, assim, em momentos diferentes da vida, e decidiram abordar e lidar com a alopecia de maneiras diferentes, para que várias pessoas pudessem se identificar com o livro. E então são 15 histórias reais. Tem crianças, tem idosos, tem famosos, né? Tem um famoso. E a ideia era essa, era trazer informação e histórias que pudessem inspirar outras pessoas a lidarem de uma maneira mais positiva, né, com a alopecia. O famoso que a gente tem, gente, é o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, que tá lá nessa história. E quanto tempo você teve de pesquisa, você e a Andressa? Foram uns 4 meses, mais ou menos, entre entrar em contato com as pessoas, marcar as entrevistas, escrever o texto, né? Porque como foi para o TCC, tinha um prazo mais apertado, né? Sim. E depois, posteriormente, esse livro foi publicado pela Paulinas, então tá aí em vários cantos do Brasil, quem quiser pode procurar. E eu acho que, você perguntou qual história me marcou, né? Sim. Tem duas que eu tava pensando sobre isso. Tem uma que eu acho que foi muito importante para mim, porque, como o doutor falou, a alopecia tem um componente genético. E eu não conhecia ninguém na minha família que tinha alopecia areata. Eu fui a primeira, teoricamente. Mas aí, quando eu fui escrever esse livro, eu descobri uma prima da minha mãe que tinha, e a filha dela também. E a gente não conhecia, era um ramo da família que né? se distanciou, sabe, há muitos anos atrás. Então, a gente conheceu essas duas primas para o livro. Então, foi bem importante, assim, saber que isso realmente existe na família e elas poderem conhecer uma outra pessoa da família que estava lidando de uma maneira diferente, né? E a outra história que eu gosto muito é a da Nadir. A Nadir e o Lucas, filho dela, eu conheço esses dois do grupo de apoio que eu participo aqui em São Paulo, grupo de apoio aos pacientes com alopecia areata. E a Nadir, ela tem alopecia, perdeu o cabelo quando o filho era pequeno, e ela fala que ele foi muito importante para a aceitação dela. A forma como ele lidou ajudou ela a ficar melhor. E aí depois de adulto, ele desenvolveu também
E eu vejo muito como um ajuda o outro nessa questão. E como os dois estão diariamente, assim, buscando lidar melhor com a alopecia. Eu acho muito bonito. A gente realmente não faz nada sozinho, né? De mãos De dadas. jeito nenhum. É mais fácil. Agora, é uma doença autoimune, né? Como a gente falou aqui, é o corpo da gente não aceitando algo que é da gente, né? De alguma forma. Como é que foi lidar com essa ideia, com essa questão, né? Toda essa questão física que a doença acaba trazendo? É um aprendizado, traz um aprendizado muito grande de você respeitar o seu corpo. Porque, por mais que ele não esteja funcionando como ele deveria, entre aspas, ou como a gente gostaria que ele funcionasse normalmente, é o meu corpo, né? Tá fazendo isso. E ele tá teoricamente, ele está tentando me ajudar. Ele tá tentando me proteger de uma maneira meio equivocada. A intenção é boa, eu não né? Pedi, a intenção é boa, mas a consequência não, né? Exato. É como ele, sei lá, sabe aquelas pessoas que querem ajudar muito a Sim. carregar a sacola e aí depois E derrubam tudo. Tá carregando uma sacola de ovos, a pessoa vai lá e derruba a bandeja de ovos pra você. É mais ou menos isso. Sim. E eu demorei pra ter essa visão, mas hoje em dia eu percebo que olhar pra alopecia dessa forma me ajuda a não ter sentimentos ruins em relação a isso. Você Porque, aceitou, né? faz parte de quem eu sou, né? Meu sistema imunológico, ele funciona desse jeito. Ele quer me ajudar e ele às vezes não sabe muito bem como. Tudo bem. Melhor do que não me ajudar, né? Sem dúvida. Exatamente. Porque atinge, né, principalmente essa parte estética, a gente sabe que mexe muito, né, especialmente com mulher, com a questão adolescente, mas, doutor, não mexe com outras questões do organismo, né? Ele funciona tranquilamente, normalmente. Funciona. É importante falar isso, sim, né? sem dúvida. A gente sabe que a questão estética, ela talvez seja a que mais impacte e ocupa a ponta do iceberg, mas a questão não é só a estética, né? Quando a gente fala de pelos, cabelo, por exemplo, cílios, também essas partes do nosso corpo, elas têm função de proteção, né? Então, o cílio, por exemplo, ele impede que sujeira entre no seu olho, que corpos estranhos te agridam. A sobrancelha também impede que o suor, que enfim, outras substâncias caiam dentro do seu olho. Os pelos do nariz, eles fazem o aquecimento do ar, filtram partículas. Então, a questão vai muito além de estética, né? Mas o que impacta realmente isso para o paciente que tem alopecia é a questão de como as outras pessoas o veem do ponto de vista estético, né? Então, isso pode gerar estresse emocional, constrangimentos, os pacientes podem ter sentimento de culpa ou de luto, isso gera uma insegurança social, né? Porque a pessoa fica com receio de estabelecer relacionamentos, de estabelecer relações de amizade, até às vezes de decisões de carreira são influenciadas por conta dessa questão da aparência, né? Então os pacientes, eles se sentem incomodados quando pessoas desinformadas acabam erroneamente perguntando se isso é contagioso, se isso é estresse, se a pessoa, já ouvi pacientes relatarem que perguntaram para ele se ele estava em tratamento de câncer por conta disso. Então realmente... Você passou por isso? Sim. Né, Bia, você pode falar melhor do que eu, né? Que vive isso todo dia. Então realmente as pessoas terem informação para saber que isso é uma doença, tem tratamento, não é contagiosa, e ter informação correta é o que faz com que a gente mude aí o ambiente que vai receber esses pacientes portadores de alopecia areata. Eu quero reforçar a importância dessa nossa conversa aqui para ser essa fonte de informação também, né? De explicar para as pessoas como que as coisas acontecem e como a gente pode ter uma vida melhor tendo a alopecia. E a Bia tinha falado, né, sobre o grupo de apoio que ela faz parte, do qual ela faz parte, e a importância disso, né? Eu queria que você falasse, Rodrigo, dessa importância desse apoio multidisciplinar, fazendo terapia, né, encontrando uma pessoa que sofra do mesmo problema, ter esse acompanhamento psicológico. Como você falou, Cíntia, dar as mãos é sempre importante. Eu acho que nessa ou em qualquer situação difícil que a gente passe na vida e em todas as doenças que a gente tiver que enfrentar. Então, ter realmente aí uma rede de suporte, uma rede de apoio, faz diferença para o paciente, tanto dentro de casa, com a sua família bem informada e com a sua família apoiando, como fora de casa também. Então, aí o segmento com o médico, ele é crucial, mas a gente tem que entender que o que dá suporte a esse paciente não é só o médico. Claro. Então, um terapeuta acompanhando, uma pessoa que vai estimular essa pessoa a se inserir no meio social, fazer atividade física, ter uma vida social ativa, todas essas pessoas desempenham um papel importante no tratamento desse paciente e que ele se sinta confortável. Né? Como a Bia disse, pode ser que teu corpo aí está deslizando de vez em quando, na tentativa de ajudar, está te ajudando errado, mas não tem nada de tão errado assim. Realmente você
tem possibilidade de ter uma vida funcional e um convívio social igual ao de qualquer outra pessoa que não tenha alopecia. Isso é muito importante. E esse convívio social, né? Eu fico trazendo essa questão da adolescência toda hora, porque a gente tinha muitas inseguranças, né? Sendo mulher. E os adolescentes ou crianças costumam ser cruéis, né? Você tem a questão do bullying, a questão, né, desse tipo de coisa. Então, é informar inclusive os pais, né, dessas crianças, desses adolescentes, para que a gente tem que ter empatia por todas as pessoas, né? Exatamente. Não, hoje a gente vê uma mulher transformada, madura, segura de si. Mas eu insisto nessa fase porque pode acontecer em pessoas mais novas, como aconteceu com você. Eu queria que você falasse um pouco das dificuldades, né? Se houve dessa vida social, de se relacionar mesmo, né? Principalmente por essa questão estética que é a que mais impacta, como o Rodrigo falou pra gente. Eu falo que eu tive sorte de ter... Por mais que eu tenha desenvolvido na adolescência, eu só perdi o cabelo quando eu já era adulta. Já estava na faculdade. Mais madura, mais segura de si, né? Eu já tinha escolhido uma profissão. Eu tinha uma personalidade não totalmente formada. Acho que ninguém tem uma personalidade completamente formada nunca, né? A gente tá sempre... Ao longo da vida, né? Sempre aprendendo. Mas eu já tinha. Então, eu acho que eu tive sorte. Eu acho que quem perde o cabelo na infância ou na adolescência tem muito mais dificuldade mesmo. E eu acho que os pais têm que estar muito atentos, levar o psicólogo, não ter preconceito, não achar que é uma questão só de estresse, ou nem que é uma questão que é uma culpa dos pais, porque eu vejo muito isso. No grupo de apoio tem pais que vão lá com as crianças, e as mães, principalmente, se sentem muito culpadas. Acham que elas fizeram alguma coisa de errado, acham que elas deixaram de fazer alguma coisa pelo filho, e por isso que aquilo está acontecendo. Então, os pais também precisam de apoio psicológico, não só os pacientes. E eu acho isso muito importante, divulgar essa informação e divulgar essa questão da importância do grupo de apoio e como você falou, da rede de apoio, né? Da família, dos amigos. Sim, porque não é só uma parte da nossa vida, né? Sim. Eu acho que se a gente focar em ter uma vida boa, trabalhar, estudar, fazer atividade física, se alimentar bem, a alopecia ela é só uma parte. Sim. E realmente, se a família puder ajudar, vai ser muito mais fácil para todo mundo. Bem melhor, né? A gente passa muito rápido, né? Já estamos encaminhando para o final aqui da nossa conversa, tá tão gostoso, mas eu queria, para a gente encerrar, né, Rodrigo, que você trouxesse qual que seria a principal mensagem, né, para que as pessoas possam absorver essa conversa que a gente teve aqui hoje sobre a alopecia areata, né, as pesquisas, os cuidados. Eu acho que o mais importante, como sempre, é a gente procurar informação, mas não qualquer informação. Informação em fontes confiáveis. Em caso de dúvidas, se você acha que isso pode estar acontecendo com você, você notou a queda de cabelo ou alguma coisa que não está certo, procure um médico, converse com o seu médico, procure informações, como eu disse, em fontes confiáveis, acesse as páginas dos grupos de apoio, porque normalmente os grupos de apoio têm todo e qualquer interesse que as pessoas tenham real conhecimento sobre a doença e não divulguem qualquer tipo de informação. Então, realmente, se informar e ter consciência, eu acho que é muito importante. E faça um exercício diário. Cada vez que encontrar um paciente portador dessa ou de qualquer doença, tenha empatia por ele. Eu acho que a gente sempre vai estar acertando quando fizer isso. Exatamente. Agora, para você também faço a mesma pergunta, né? Que mensagem você deixaria? E eu imagino também que estar atento ao próprio corpo seja uma mensagem importante, né? Quando a gente passa pela questão, a gente percebe que você reparar em você antes, acho que pode mudar toda a questão que vem pela frente, né? Com certeza. Sem contar que os casos de alopecia que são descobertos no começo, no início, com falhas pequenas, poucas falhas, tem mais chance de recuperação total, né? Correto. Os casos que mais têm sucesso no tratamento são os que são pegos no início. Então, realmente, prestar atenção no próprio corpo, observar, tentar ter uma vida boa, tentar ter uma vida mais tranquila. Por mais que o estresse não seja o fator que principal, causa, né? Mas ele tem lá o seu papel. Então, fazer o possível, né? Para ter uma vida menos estressante. É isso, a gente espera que a gente tenha conseguido ajudar o pessoal de casa a não ter uma vida tão estressante, né? A gente chegou ao final aqui de mais um episódio e a saúde família. Obrigada pela sua companhia mais uma vez. Importante reforçar que por mais improvável, imprevisível que seja a alopecia areata, a ciência continua pesquisando as melhores maneiras de lidar com ela, tanto nos campos físicos quanto emocionais, como a gente reforçou bastante aqui hoje. A gente precisa falar mais sobre a condição, normalizar os efeitos nos corpos e nas vidas dos pacientes e, claro, continuar acompanhando as pesquisas que avançam mais e mais. Obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço. Até breve, gente.